agressivo, desse ódio, dessa raiva que a pessoa sente, né, por uma pessoa que normalmente é próxima dela, ela teve um relacionamento. O que está por trás disso, dessa colocação, para os nossos amigos poderem observar melhor os seus amados, né, os seus entes queridos aí? O que acontece muitas vezes é que nós projetamos no outro aquilo que nos incomoda. Às vezes a gente vê num irmão, na nossa mãe, no nosso pai, no nosso amigo, né? Até no nosso próprio cônjuge ou namorado, aquilo que nos incomoda. E a gente acha que o defeito é dele, né? Isso é muito comum. Uhum. E a partir daí a gente começa a fazer o que a gente chama de formação reativa. Nós começamos a odiar no outro aquilo que a gente odeia em nós mesmos, ou aquilo que a gente gostaria de ser e não consegue ser. Né? Então, eu acho que é por aí, né, Ricardo? O outro, às vezes, serve de espelho para nós. Muito bem colocado. Quer dizer, nós temos que sempre observar isso. Sempre que nós tivermos essa rejeição, né, ou essa forma de não aceitar, o outro estiver incomodando, quer dizer, o que será que o outro me incomoda? Né? Buscar esse incômodo no outro e aí começar a se observar que esse incômodo no outro muitas vezes está, né, em alguma coisa em nós não resolvida, né? Não que nós temos aquele comportamento que nós não queremos, mas aquilo não está resolvido em nós e nós precisamos, né, fazer essa autoanálise, essa observação. E outro ponto, né, importante, mas que queria que você fizesse um complemento, as pessoas que são, né, tímidas, introvertidas, que elas, né, querem expressar o seu sentimento, têm aquele desejo enorme, né, não é que nem as outras pessoas que demonstram da maneira que elas sabem, mas as que são tímidas, introvertidas, elas amam, sentem, né, uma atração muito grande, quer abraçar o pai, quer abraçar a mãe, quer demonstrar carinho, afeto para os seus entes queridos e não consegue. Qual é a nossa dica para ela? Vamos explorar um pouquinho esse assunto para essas pessoas. Antes de explorar essa dica, eu queria convidar você para participar do nosso divã. Ligue 3247-1010, mande a sua pergunta, fale sobre o seu conflito, que a gente vai tentar analisar aqui. Tá? Também pode participar através do e-mail no divan@tvvotorantim.com.br. Ligue para nós e participe do nosso divã. Tá? A timidez, né, ela é um fator muito preponderante quando as pessoas deixam de dizer eu te amo, tem medo de dizer eu te amo. Né? A pessoa fica muito insegura, pensando o que o outro vai pensar dela, o que o outro vai achar, o que o outro pode analisar na situação dela falando eu te amo. Né? E essa insegurança acaba fazendo com que ela tenha esse bloqueio. Né? A timidez, porque o tímido, na verdade, ele é uma pessoa insegura. Ele tem medo de se expor sempre com o pensamento do que o outro vai pensar dele, né? O que o outro vai achar. O tímido, ele vive num mundo em que ele tem uma insegurança tão grande que existe uma necessidade de sempre estar provando alguma coisa para alguém. Né? E quando existe a oportunidade de ele expor os seus sentimentos, ele vai sempre pensar em primeiro lugar: o que será que essa pessoa vai pensar de mim? Será que ele vai achar que eu sou um bobo? Será que ele vai achar que eu sou um idiota falando eu te amo? Né? É como a gente viu lá um menininho todo tímido, né? Mas eu não quero que o mundo saiba que eu gosto dela, que eu amo ela. Né? Na verdade, ele está exprimindo uma timidez que é natural das crianças. E o tímido, ele tem essa dificuldade pela própria insegurança que se apresenta, né, Ricardo? Perfeito. E é interessante observar que essas pessoas são pessoas rígidas, né? Elas têm uma cobrança muito grande com elas mesmas. Elas acabam não aceitando, né, que ela erre, que ela seja cobrada pelo outro. Quer dizer, o que o outro pensa, o que o outro acredita em relação a ela é muito importante. Então ela acaba não ousando, não se expressando, não se lançando, né, na vida em relação ao que as outras pessoas vão pensar. Então ela acaba aumentando esse procedimento de introversão, de medo, de insegurança. Então o caminho é o enfrentamento, né? Sempre, né, esse é o caminho, se enfrentar, começar a buscar essa segurança dentro da própria pessoa, para que ela vá
se libertando, né? E percebendo que ela pode muito mais do que ela imagina em si. E quais as dicas que a gente pode dar, Ricardo, para uma pessoa? Vamos ajudar, né, os nossos, nossos telespectadores quando eles quiserem dizer eu te amo. Mas antes dessas dicas, eu queria convidar você a participar do nosso divã. Ligue 3247-1010, envie a sua pergunta ou mande um e-mail no nodivan@tvvotorantim.com.br. Tá? Vamos lá, Ricardo, fala uma dica aí. As dicas, vamos às dicas aí, né? Sempre interessante. Se nós pensarmos no objetivo final, às vezes a pessoa fala, não, jamais eu vou conseguir abraçar meu pai, jamais eu vou conseguir abraçar minha mãe, né? Ou olhar nos olhos da pessoa que eu gosto, um pai, uma mãe, uma criança, um filho, né? E dizer eu te amo, né? Olhar nos olhos e falar. Então, se pensar na meta final, pode assustar. E o legal não é só falar eu te amo, quer dizer, é procurar se expressar, né, e demonstrar o amor, porque é gostoso ouvir, é importante falar, é importante o outro, né, tá recebendo essas palavras, mas tão importante quanto são as ações, né? Você no dia a dia está exercitando isso com as pessoas. E as dicas seria, né, você procurar quando conversar com as pessoas, olhar nos olhos da pessoa, né, e conversar com a pessoa, quer dizer, você está com a pessoa, está disponível para ela naquele momento, então olha nos olhos e conversa com a pessoa, sente a pessoa, fica com ela naquele momento, e não de repente já atende um telefone, já começa a falar de si próprio e não recebeu o outro. Então essa é uma dica interessante, né? A Márcia vai dar mais uma. Que ótimo, né? Outra dica legal, interaja com a pessoa, sabe? Se solte, fale sobre os seus sentimentos, fale sobre aquilo que você acha legal no relacionamento, seja você mesmo, tá? E devagar você vai ver que você vai conseguir dizer eu te amo, tá? Agora eu vou chamar um comercial e daqui a pouco a gente vai voltar com uma convidada no nosso divã. Toda semana nós teremos um convidado diferente no nosso divã para falar sobre o que ela acha de Você Tem Medo de Dizer Eu Te Amo. Nós vamos estar aqui com a Andréia Frei, jornalista, que vai sentar no nosso divã. Até já, não saia daí, hein?